Eu sou a Gi e esse é o Da Estante, meu canal sobre livros. E hoje estamos aqui para falar de Três, da Valerie Perrin, a mesma autora de Água Fresca para as Flores. Esse livro saiu agora, no começo do ano, faz pouquinho tempo, e assim que saiu, a promotora Elisa, da Intrínseca, trouxe um exemplar para mim, porque eu sou alucinada por Água Fresca para as Flores. Já gravei vídeo, vou deixar até aqui em cima para vocês. Eu amo esse livro, eu amo de paixão. E aí, assim que saiu esse, eu já fiquei alucinada, queria ler, queria muito, muito, muito. E ela me trouxe e eu li. Essa aqui é a autora, a Valerie. Ela é francesa e eu já percebi que os autores franceses, eles têm uma coisa, assim, na escrita de emocionar, sabe? Eles trazem histórias dramáticas, histórias poéticas. O A Mercadoria Mais Preciosa, que é o primeiro vídeo do canal, é de um autor francês. Muriel Barbery também é uma autora francesa, eu já trouxe o vídeo dela pra vocês. Então eu percebi que eles têm esse tempero, assim, na literatura. Esse livro aqui, ele tem essa capa linda, maravilhosa, que também foi feita pela Bruna Mancuso, que também desenhou a capa desse livro aqui. A Bruna, ela é uma artista e é tatuadora também. E assim, os desenhos dela são maravilhosos. Meu sonho na vida é tatuar com essa mulher. Ela tem, assim, desenhos magníficos. E ele saiu com uma capa um pouquinho puxando pro suspense, fora do Brasil. Mas graças aos céus, trouxeram com essa capa linda e delicada pra cá. Num primeiro momento, quando eu olhei, eu falei, nossa, não tem nada a ver com a capa de fora. Mas depois fez todo sentido, eu amei, achei assim, impecável. Vamos lá. Aqui atrás tá escrito, somos três ou nada, três ou a solidão. Três conta essa história desses três amigos, a Nina, o Etienne e o Adrian. Eles são, assim, o livro é contado em três tempos. Eles são amigos inseparáveis desde a infância. Com 10 anos eles se conheceram e dali pra frente não quiseram mais desgrudar. Porém, a vida não é assim, sabe? Mil maravilhas. Então o livro é contado nessas três partes. A primeira parte é o primeiro momento em que a história se desenrola é nesse quando eles se conhecem. Quem tá narrando a história, a gente não conhece a princípio, a gente não sabe quem é essa moça que tá narrando a história. A gente só sabe que ela é muito solitária e infeliz e que ela via essa amizade dos três de plateia, assim, sabe? Ela tava próxima, mas nunca era levada em conta, ela tava sempre ali nas beiradas daquela relação entre os três amigos. Então o primeiro tempo é esse, onde eles se encontram. O segundo tempo é onde eles se afastam. E o terceiro tempo seria nos dias atuais da escrita, em 2017, 2018, quando eles se reencontram. No primeiro tempo, a gente vai ver, então, essa amizade se desenrolar. E, assim, gente, o livro, ele traz vários personagens. Então, ele traz o desenrolar da vida de cada um desses personagens. E a história é muito completa, assim. A Valerie, ela traz... Se ela mencionou uma coisinha, assim, de um personagem X que poderia influenciar na história, em algum momento ela conta a história desse personagem X e o que de fato influenciou no desenrolar da narrativa. Isso é muito legal, te dá toda essa amplitude da história. E, gente, é sensível, mais uma vez, é inacreditável, assim. Até um certo momento do livro eu tava, ok, o livro é interessante, mas eu gosto mais de Água Fresca para as Flores. Passou uma página onde a gente tem uma super revelação de quem tá narrando a história, que eu fico, caraca, que livro... Vocês entenderam, né? Que livro absurdo, assim. A gente vai acompanhando a história desses três amigos. Chega um momento em que você... Assim, você sabe o que tá se passando no presente, mas você quer entender como chegou nisso, o que aconteceu ali quando eles se afastaram, o que aconteceu no decorrer da amizade deles no começo, que é tão bonita, tão verdadeira, sabe? O que foi acontecendo com essas três pessoas? Por que elas se perderam? E aí você entende, e aí chega um determinado momento que você fica, tá, mas quem é essa pessoa que tá narrando a história? Porque o livro tá chegando ao fim e eu ainda não compreendi. E aí, no minuto em que eu pensei nisso, eu virei a página e plá, uma lapada, dando a entender quem era que estava contando essa história, quem é a personagem que tá falando sobre essa amizade belíssima e sobre como ela sempre ficou ali de lado, sempre sentiu um ciúmes, uma inveja, uma necessidade de ser notada pelos três, assim. Caraca, gente, é absurdo quando você se dá conta de quem é que tá contando a história, quando você se dá conta da grandiosidade dessa narrativa, é
fenomenal. Eu juro que eu fiquei arrepiada quando eu cheguei nessa parte. E aí, a partir disso, você vai vendo um pouco mais sobre essa relação, sobre o que tá acontecendo agora, no presente. É que qualquer coisa que eu fale pode dar um spoiler que vai ser triste, então eu tô tomando um certo cuidado. Esse livro, assim, ele não é curto, ele é mais comprido, do tamanho de Água Fresca para as Flores, mais ou menos. E eu acho que ele funcionaria muito pra quem gosta de romance também, aqueles romances mais densos. Literatura contemporânea, no geral, eu acho que funciona. Pra quem gosta de Água Fresca para as Flores, é claro, e eu acho que funciona pra essa galera. Me lembra um pouco agora, pensando, Um Lugar Bem Longe Daqui, que é um livro que eu já gravei vídeo, vou deixar aqui, virou até filme, que traz essa coisa de, tipo, mostrar o passado e o futuro, e no futuro tem um suspense. Porque esses três amigos, eles têm, no meio da relação deles, um mistério envolvendo uma outra personagem que desapareceu. Um deles sabe o que aconteceu, ou imagina o que aconteceu, e assim, é uma coisa meio, o que será que aconteceu? Será que um é culpado? Ou o que foi? Qual foi essa história? Então tem esse mistério, essa morte, na realidade, permeando a relação deles. Então isso também instiga, sabe? E me remete a Um Lugar Bem Longe Daqui, onde traz esse mistério do atual com essa história sendo contada do passado. Eu gostei muito, gente, foi uma leitura que me surpreendeu. Ele, como eu tava falando, ele é um pouquinho mais comprido, como Água Fresca para as Flores, então é uma leitura que exige um pouco mais. Eu peguei pra ler ele, cheguei assim, sei lá, na metade, e aí eu parei porque eu tava atordoada de tarefas. No último vídeo de compras e cortesias eu até falei sobre isso, que eu não tava conseguindo ler nada, eu tentei ler outras coisas, nada foi, e esse aqui foi o primeiro que eu peguei pra ler quando eu retomei as leituras pra terminar, né? E aí teve alguns momentos em que eu tava lendo e eu falava, ué, e aí eu queria voltar pra entender se eu tinha perdido isso, eu tinha esquecido, e não tinha, na realidade. A história vai trazendo pedaços, assim, a narradora vai trazendo pedaços da história e as coisas vão se encaixando. E foi muito legal, foi uma leitura muito divertida e muito tocante, mais uma vez. Valerie conseguiu trazer esse sentimento de me tocar profundamente com a escrita dela. São personagens esplêndidos, humanos, reais, parece até, então foi muito surpreendente. E é isso, gente. Se vocês leram, me contem. Eu gostaria de saber, de debater um pouco mais com as pessoas. Se vocês conhecem algum livro que vocês acham que seria parecido, gostariam de indicar, me comentem aqui também. Eu vou deixar aqui embaixo o link onde vocês podem achar esse livro. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até a próxima.